Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando com a graça de Deus, mais um programa Escola da Fé, trazendo até você aquilo que está no coração da igreja, aquilo que há 2000 anos o Espírito Santo vem colocando no coração da igreja, através dos papas, dos santos, dos doutores, dos mártires, e que nós queremos conhecer cada vez mais, para que a gente tenha cada vez mais uma fé mais robusta, mais autêntica, ok? Muito bem, vamos pedir a Deus que nos dê, pelo dom do Espírito Santo, a sua inspiração e iluminação para esta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria nos acompanhe nesta noite com a sua intercessão de mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui participando ao vivo do nosso programa. Quero dizer o nome das cidades de vocês. Guapimirim, no Rio de Janeiro, quem é? A câmera vai mostrar aí. Currais Novos, no Rio Grande do Norte. São José dos Campos, São Paulo. Balneário Camboriú, Santa Catarina. Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Itajaí, Santa Catarina. Cabo Frio, Rio de Janeiro. Está ali, Rio de Janeiro, capital. Major Isidoro, em Alagoas, e Osasco, São Paulo. Sejam bem-vindos, uma alegria recebê-los aqui na nossa Escola da Fé. Eu quero lembrar que hoje, vocês já estão percebendo que o horário do programa mudou para as 9 horas da noite. Era às 8 até 9h30, agora vai ser de 21 até as 22. Uma mudança na grade da programação da Canção Nova, e também o programa foi reduzido de 1h30 para 1 hora, porque eu tenho uma recomendação médica de não falar mais de 1 hora seguida por causa de problema nas cordas vocais. Então, espero que você entenda, né? Recomendação médica, a gente não pode desobedecer. Eu passei quase um mês, praticamente, sem fala, em dezembro, por problemas de cordas vocais. Mas com a bênção de São Brás, no dia 3 de fevereiro, né? Certamente nós vamos atravessar mais um ano aí com as pregações, mas a gente não pode abusar. Estamos começando então um ano novo aqui na Escola da Fé. O que nós vamos tratar nesse ano? O ano passado, não sei se você lembra, eu gastei um curso bíblico, ok? Esse ano eu quero dar uma formação assim, doutrinária, em cima daquilo que é mais importante na nossa fé, né? Pegando o credo, pegando a doutrina moral, pegando a doutrina litúrgica, a parte sacramental, ok? Durante esse ano inteiro, intercalando com uma outra entrevista que de vez em quando eu trago alguém. Hoje, como, vamos dizer assim, aula inaugural, eu vou falar sobre o catecismo da Igreja Católica. Por quê? Porque o catecismo é a síntese, é o compêndio de toda a doutrina católica, né? Um dia, um grande bispo da Igreja, Dom João Evangelista Martins Terra, que hoje é bispo auxiliar, bispo emérito de Brasília, ele já tem mais de 80 anos. Um dia, o Dom João Terra disse para mim assim: olha, Dom João já escreveu mais de 200 livros, é um homem erudito, um dos bispos mais cultos do Brasil. Ele disse assim para mim: professor, quem conhece bem o catecismo da igreja sabe muita teologia. Um homem do gabarito, do Dom João Evangelista Martins Terra, dizer um negócio desse. Isso ele me disse em 1900 e
92, quando o Papa João Paulo II aprovou o catecismo. Eu falei, Dom João, então eu vou devorar esse catecismo. E olha, graças a Deus, eu não escrevo um livro, não escrevo um artigo, não faço uma palestra. Esses livros todos que vocês têm aí, não tem um livro desse que eu não esteja preso aqui. Porque eu não sei nada, quem sabe é a igreja. E aqui tem 2000 anos de vida da igreja, de inspiração do Espírito Santo, né? De tudo que a igreja aprendeu nesses 2000 anos com o Espírito Santo. É isso que a gente quer conversar um pouco hoje. Por que o Papa João Paulo II aprovou esse catecismo, né? Por que ele é importante na nossa vida, né? Eu quero lembrar o seguinte, esse é o segundo catecismo que a igreja tem, completo. Houve catecismos menores, né? Mas assim, completo, aprovado por um Papa, esse é o segundo. O primeiro foi do Papa São Pio V, que foi aprovado em 1565, tem mais de 400 anos. Quando? Quando houve a reforma protestante de Lutero, que foi um abalo na vida da igreja, todo mundo sabe disso. Então, houve o Concílio de Trento, que demorou 18 anos, e reviu tudo, toda a doutrina, e aí o Papa disse, agora vamos escrever o que a igreja acredita. Aí saiu o chamado Catecismo Romano, que é o catecismo que valeu como catequese até 1992, quando o Papa João Paulo II aprovou esse novo catecismo da Igreja Católica, que na verdade é o mesmo catecismo anterior, só que atualizado. Porque há 400 anos atrás não havia uma série de problemas que existe hoje. Não havia bebê de proveta, não havia inseminação artificial, não havia, não sei, tantas coisas na moral que hoje é diferente. Então, houve uma atualização. Mas como é que tudo isso aconteceu? É isso que eu quero mostrar. Preparei aqui alguns slides para vocês entenderem assim mais devagar. Então, pode ir rodando para nós, pode ir passando. Então, aqui, o catecismo. O que é o catecismo da igreja? Por que e como nós devemos usar o catecismo da Igreja Católica? É isso que eu quero ver se consigo mostrar um pouco hoje no programa. Pode passar? Então, aqui, nesse quadrinho aqui, eu mostro uma evolução muito interessante. 1566, então, houve o primeiro catecismo do Papa São Pio V, foi o primeiro catecismo chamado Catecismo Romano. 1965, terminou o Concílio Vaticano II. E aí, em 85, 20 anos depois, o Papa João Paulo II fez um sínodo de bispos para analisar a aplicação do concílio. E aqui, nesse sínodo dos bispos, os bispos pediram para o Papa João Paulo II fazer um novo catecismo. Porque estava havendo uma série de problemas na igreja, dúvidas, surgiu um tal catecismo holandês que o Vaticano meio que condenou. Então os bispos pediram um novo catecismo. Bem, o Papa disse, eu achei realmente, ele disse, eu fiz meu esse desejo. Aí quando foi em 86, ele nomeou uma comissão de 12 cardeais, coordenados pelo cardeal Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI, e 12 cardeais, e uma equipe de 7 bispos coadjutores, especialistas em cada assunto, liturgia, catequese, Bíblia, hermenêutica, exegese. Bom, essa equipe trabalhou até 1992, ou seja, trabalharam aí 6 anos. O Papa recebeu, João Paulo II, o trabalho dessa equipe, mandou para todos os bispos do mundo olharem, observarem e mandar sugestão. Os bispos mandaram, o Papa fechou, em 1992, o Papa então aprovou o catecismo na primeira versão. Mandou que se aplicasse na igreja. 5 anos depois, em 97, saiu a versão final. O Vaticano fez uma última versão, então saiu essa chamada versão definitiva, onde aqui está escrito, edição típica vaticana. É a última versão que o Papa então aprovou através de uma constituição, de um documento que ele chamou aqui de Carta Apostólica Letamur Magnopere. Letamur Magnopere em latim quer dizer uma grande alegria, ok? Ele já tinha aprovado o catecismo em 92, usando
uma constituição apostólica que ele chamou de fidei depósito, o depósito da fé, aquilo que a igreja acredita. Depois confirmou com a Letâmoro Magnópio. Vamos caminhar, pode passar? O que disse o Papa João Paulo II? Na Constituição Apostólica, em que ele aprovou o Catecismo em 92, João Paulo II começa dizendo assim: para mim, o Concílio Vaticano II foi sempre, e é de modo particular nesses anos do meu pontificado, o constante ponto de referência de toda a minha ação pastoral. João Paulo participou do Concílio Vaticano II, ele e Bento XVI. Ele diz: toda a minha ação pastoral eu baseei no concílio. É preciso incessantemente recomeçar daquela fonte, ou seja, sempre recomeçar do concílio. E aí ele começa a Constituição Fidei Depósito dizendo esta frase aqui: guardar o depósito da fé, né, é missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. Essa frase é muito importante. É a primeira frase da Constituição Apostólica, ele aprovou o catecismo. Guardar o depósito da fé. O que é o depósito da fé? Aquilo que São Paulo chamava de sã doutrina da fé. É aquilo que o Cristo deixou com os apóstolos, com a igreja, que é a salvação da humanidade, né? O depósito da fé. Então, é missão que o Senhor confiou à igreja, né? E que a igreja cumpre em todo o seu, guardar esse depósito da fé. Não é? Por isso que a igreja tem, o Vaticano tem, a Sagrada Congregação da Fé. Para o quê? Quando há um erro de doutrina de um padre, às vezes até de um bispo, ele é chamado no Vaticano. Porque a missão da igreja é guardar o depósito da fé intacto. Ok? Muito bem. Pode passar? Nessa ocasião, os padres sinoidais afirmaram que ocasião, quando o Papa fez, 20 anos depois do concílio, o concílio terminou em 65, em 85, o Papa fez então um sínodo, e ali os bispos disseram, palavras do Papa João Paulo II, muitíssimos expressaram o desejo de que seja composto um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica. Presta bem atenção, olha, um compêndio de toda a doutrina católica, tanto em matéria de fé como de moral, para que ele seja como um ponto de referência para os catecismos ou compêndios que venham a ser preparados nas diversas regiões. Então, esse é um catecismo grande, dele depois podem ser os catecismos menores, catecismo para criança, catecismo para jovem, aí fizeram o UCAT, né? Fizeram também um compêndio, né? do catecismo, mas a base é o catecismo completo, ok? Muito bem, pode passar? Aí, aqui são todas as palavras do Papa João Paulo II na Constituição Apostólica. Então ele diz assim: como não havemos de agradecer de todo o coração ao Senhor, neste dia em que podemos oferecer a toda a igreja, com o título de Catecismo da Igreja Católica, este texto de referência. Preste bem atenção nessa palavra. É o texto de referência da fé. Ok? Para uma catequese renovada nas fontes vivas da fé. Então, esse catecismo é o texto de referência. Quem quiser saber o que a igreja ensina e acredita, o Papa diz, está aqui. Ok? Ninguém te engana e você não engana ninguém. Por isso que eu não faço nada. Eu já escrevi uns 100 livros, já fiz mais de umas 200 pregações, faço 3 programas na canção. Eu não faço absolutamente nada sem consultar o catecismo naquilo que eu vou fazer, ou vou falar, ou vou escrever. Por quê? Porque eu não quero enganar ninguém. Eu não quero enganar ninguém. Esse catecismo, olha o que diz o Papa, trará um contributo muito importante àquela obra de renovação da vida eclesial, vida da igreja inteira, querida e iniciada pelo Concílio Vaticano II. O Papa diz, o concílio quis uma renovação da igreja. Esse catecismo vai trazer essa renovação. Estão entendendo a importância? Vamos lá, pode passar. Como é que nasceu então o catecismo? Pode passar? O catecismo da igreja, o Papa disse, é fruto de uma vastíssima colaboração.
foi elaborado em 6 anos de intenso trabalho. Vocês sabem que a igreja não faz nada depressa, né, gente? Porque o Espírito Santo sabe tudo, mas nós somos lentos para aprender as coisas. Então foram 6 anos que uma equipe de 12 cardeais, com o Papa Bento XVI, que era o cardeal Ratzinger, mais 7 bispos coadjutores, 6 anos, pegaram o catecismo que já existia, de Pio V, e atualizaram. Gente, é muito trabalho. É de tirar o chapéu. Tá? O projeto tornou-se objeto de vasta consulta de todos os bispos católicos. Olha, depois que essa equipe trabalhou, todos os bispos católicos, quantos são hoje? 4.000 no mundo inteiro, opinaram. Das suas conferências episcopais, não só os bispos, mas as conferências episcopais de cada país, dos seus sínodos, dos institutos de teologia e de catequética. Então, para esse catecismo sair, depois que o Papa recebeu a primeira versão, mandou para as escolas de teologia analisarem, mandou para todos os bispos do mundo, mandou para todas as conferências episcopais e mandou para todas as instituições catequéticas. Aí o Papa recebeu tudo. Fechou, em 92 saiu isso daqui. Só que vale mais do que 10 moedas de ouro. É baratinho, não custa mais do que R$30. Mas se eu tivesse que escolher 2 livros para levar só, eu levaria este e levaria este, a Bíblia. Seria meu kit. Porque aqui é a palavra de Deus, aqui é a explicação da palavra de Deus. O que é o catecismo? É a explicação da doutrina. Às vezes é difícil entender a Bíblia, mas o catecismo, ele explica para a gente. Ok? Então vamos lá. Continua o Papa falando. No seu conjunto, o catecismo teve um acolhimento amplamente favorável da parte do episcopado. Teve mesmo. O episcopado acolheu, o Papa disse. É justo afirmar que esse catecismo é o fruto de uma colaboração de todo o episcopado da Igreja Católica. Todo o episcopado da Igreja Católica, todos os apóstolos do Senhor, iluminados pelo Espírito Santo, aprovaram esse catecismo. Por que eu estou enfatizando isso? Porque, infelizmente, eu já ouvi, com dor no coração e no cérebro, um sacerdote me dizia: esse catecismo é fraco, cuidado com esse catecismo. E o padre: cuidado é com o senhor. Eu não tenho que ter cuidado com o catecismo, eu tenho que ter cuidado com o senhor. Eu estou dizendo que eu escutei. Então, por isso que eu estou enfatizando o que o Papa disse aqui. Esse catecismo é o fruto de uma colaboração de todo o episcopado da Igreja Católica, 4.000 bispos, bispos titulares, sem contar os bispos eméritos, que dá mais de 1.000. O concurso de tantas vozes exprime verdadeiramente aquela que se pode chamar de a sinfonia da fé. Olha que expressão bonita que ele usa, eu até destaquei ali. A sinfonia da fé. A música que ensina a fé. Né? Pode passar? Qual é o propósito, então, do catecismo? Então, o Papa diz: por que o catecismo? João Paulo II diz assim: um catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico, organizado, o quê? O ensinamento da Sagrada Escritura, da Bíblia. Sabe quantas vezes o catecismo cita a Bíblia? 3.000 vezes. Aqui atrás tem a relação das citações que vem no catecismo. Dá um close aqui. São 3.000 citações da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, que aparece aqui. São páginas e páginas só da relação. Olha aqui. Tudo isso daqui que eu estou rodando aqui é apenas uma relação de citações da Bíblia. Por que eu estou colocando isso daqui? Porque um dia que eu falei do catecismo aqui, alguém passou um e-mail para mim e disse assim: professor, o senhor fala tanto do catecismo, e a Bíblia? Eu digo: você sabe quantas vezes o catecismo cita a Bíblia? Não, 3.000 vezes. Eu fui contar. Está recheado de Bíblia. Recheado, transpira. Por isso que o Papa diz aqui:
Por isso que o Papa diz aqui, o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva da igreja e do magistério autêntico. Vocês sabem que a igreja se apoia em 3 colunas. Nós não somos protestantes. Protestantes só tem a Bíblia. Nós temos a Bíblia, a tradição apostólica. O credo não está na Bíblia. De onde é que vem o credo? Da tradição. Não está na Bíblia, porque os sacramentos são 7. Alguém já encontrou na Bíblia? Não está, vem da tradição. E tem 1000 coisas que não estão na Bíblia, que nós vivemos, que vem da tradição. E o magistério. Aliás, hoje é o dia da cátedra de São Pedro, né? É o magistério da igreja. Jesus disse para os apóstolos, Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quem não ouve o Papa, quem não ouve a igreja, não ouve Jesus, não ouve o Pai. Não sou eu que estou dizendo. Lucas 10,16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me... É o magistério da igreja. Hoje é o dia da cátedra de São Pedro, né? Interessante como é que essa aula coincidiu. Não foi de propósito, não. Foi essa coincidência foi a mão de Deus. Hoje foi aquele dia em que Deus disse para Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja, é dele. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Já tem 2000 anos, mas nem a perseguição dos judeus, nem a perseguição dos romanos, nem a perseguição dos nazistas, nem a perseguição dos comunistas, nem a perseguição dos iluministas, dos racionalistas, nada derruba essa igreja. Essa igreja, quanto mais apanha, mais cresce. Quanto mais sofre, mais forte fica. É o que dizia Santo Hipólito de Roma. Essa igreja, quanto mais ela é perseguida, mais sábia ela se torna. A igreja é que nem a massa do pão. Quanto mais apanha, mais cresce. Não é? Por quê? Porque ela tem essa promessa do Cristo de ser invencível e de ser infalível. A igreja nunca mudou o ensinamento dela. O nosso credo tem 2000 anos. Por que não muda? Porque não tem erro. O que muda é o que está errado. Vamos em frente. Então ele diz aqui, o ensinamento da Escritura, da tradição, do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, os santos padres, Santo Agostinho, né? Santo Afonso, São Jerônimo, São Basílio, São Gregório Magno, etc. Dos santos e das santas da igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Vocês estão entendendo o que o Papa disse aí? Isso aqui tem o ensinamento da Bíblia, da tradição, do magistério, o que os santos aprenderam, o que os mártires aprenderam, o que as santas aprenderam. Está aqui. Aqui atrás do catecismo, o Papa escreve isso. Dá um close aqui, né? Um catecismo deve apresentar com fidelidade, de modo orgânico, o ensino da Sagrada Escritura, a tradição da igreja. Isso que está transcrito ali, ó, João Paulo II, está aqui atrás do catecismo. Estão entendendo? Sabe, se eu conseguir nessa aula fazer você entender a importância do catecismo, eu já fico muito satisfeito, porque eu sei que aí você vai querer estudar o catecismo, aí você vai ter motivação. Um homem motivado vai à lua, sem motivação não atravessa a rua. O que eu vou fazer do outro lado da rua? Mas se o meu amor estiver lá na lua, eu sou capaz de entrar num Apolo 15 aqui e ir lá buscar o meu amor, não é? Motivação. Vamos passar. Ele continua falando lá, o catecismo deve ter em conta as explicações da doutrina no decurso dos tempos, o Espírito Santo sugeriu à igreja. Há 2000 anos que o Espírito Santo está sugerindo à igreja. Gente, na Santa Ceia, Jesus disse assim, está ali em João 16, 12 e 13. João 16, 12 e 13. Jesus disse para os apóstolos, eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês,
mas vocês não podem compreender agora. Claro, já era Santa Ceia, ele ia morrer no dia seguinte, mas, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Essa é uma das promessas mais maravilhosas que Jesus fez. Se você perguntar por que eu sou católico, eu escrevi um livro, Porque eu sou católico, porque eu digo que Jesus prometeu que o Espírito Santo ensinaria para a igreja toda a verdade, não um pedaço. Eu gostaria que você conferisse na sua Bíblia depois, João 16, 12, 13. Eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas quando vier o Paráclito, e veio no dia de Pentecostes, né? Ensinar-vos-á, no futuro, ensinar-vos-á toda a verdade. Toda a verdade. Porque, gente, o que salva é a verdade. O mundo está dividido entre a mentira do demônio, que é o pai da mentira, e que leva muita gente aí para as seitas, para as falsas doutrinas e para o inferno, e a verdade do Espírito Santo que leva para Deus e para o céu. A gente tem que escolher. Se eu quero pegar o caminho da mentira, ou se eu quero pegar o caminho da verdade. Jesus diz, o Espírito Santo ensinar-vos a toda a verdade. E essa verdade está aqui, na mão da igreja. São Paulo diz a Timóteo, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo 3,15. Sabe, gente, nós só temos uma vida para viver. Nós só temos uma alma para salvar. Eu não tenho duas almas para salvar. Se eu perder a minha alma, uma vez só, eu não posso brincar com a minha salvação. E a igreja existe para que eu seja salvo. Disse o Papa João Paulo II, a igreja existe para a nossa santificação e salvação. E o Senhor morreu na cruz por isso. Muito bem, está na hora do intervalo, vamos rapidinho a ele. Você vai ver que a gente volta bem rápido, ok? É um instante só. Muito bem, já de volta com a nossa Escola da Fé. Eu tenho vários avisos importantes aqui para dar. O primeiro aviso aqui é o seguinte, se você quiser fazer via sacra aqui com a Canção Nova, aqui na Quaresma, você pode, para saber direitinho o dia, o horário, você pode entrar aí no site paidasmisericordias.com. Põe paidasmisericordias.com, você vai saber como é que você pode participar das vias sacras que são feitas aqui na Canção Nova durante a Quaresma, tá? Um outro aviso importante é o seguinte, a Canção Nova agora está completando 40 anos, uma festa memorável. 40 anos é uma data, o povo atravessou o deserto 40 anos, não é? 40 dias Jesus esteve lá jejuando. O 40 na Bíblia altamente, é um tempo de maturação. A Canção Nova faz 40 anos. E eu conheço o Monsenhor Jonas há 48 anos e o acompanho. Bem, a Canção Nova está fazendo, nesse mês de fevereiro, onde ela completa 40 anos, uma promoção que é esse kit que você está vendo aqui na minha mão, que é um adesivo, 40 anos, show Família Canção Nova, você pregar no seu carro. Aqui um CD de orações, muitas orações maravilhosas. Não vou falar tudo, só por causa do tempo. E aqui um livrinho, Canção Nova e a Virgem Maria. O que Nossa Senhora sempre significou na vida da Canção Nova. Padre João sempre costumou dizer, como dizia Dom Bosco, tudo começou com uma Ave Maria. Tudo sempre foi feito com a Virgem Maria. Então, esse kit aqui é só para os sócios, não vai ser vendido. O sócio que paga a sua contribuição normalmente e que na revista dos 40 anos que foi impressa, essa revista foi impressa só no mês de fevereiro, porque agora está sendo online. A revista vem com um boleto. Quem contribuir com R$20, além da sua contribuição normal, você vai receber esse kit que eu mostrei, para ajudar a fechar a campanha no mês de fevereiro, que não é fácil. Fevereiro é um mês difícil, é um mês curto, né? Todo mundo sabe disso, com carnaval no meio e tal. E é uma luta a Canção Nova cumprir as suas exigências de pagamento no mês de fevereiro. E aqui vem ainda uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças acompanhando esse kit. Muito bem, outra informação, encontro na Trilha da Cura. Um acampamento aqui em Cachoeira de 9 a 11 de março. Está pertinho. Quem é que vai estar aqui pregando? Padre Marcelo Rossi, dispensa comentário. Padre Vicente Neto.
Padre Lúcio Tardivo, Ironi Spuldaro, Luzia Santiago e professor Felipe Aquino. Estaremos aí nesse acampamento de 9 a 11 de março sobre, na trilha da cura. Cura, libertação, aprofundamento, tudo isso. Ok? Muito bem. Aí faça sua caravana, você pode ter informações pelo telefone bem conhecido, o 12 31 86 2600, ou então você entra aí no site eventos.cançãonova.com. Tem todas as informações aí. Certinho? O que mais? Eu quero rapidamente mostrar esses 2 livros. Eu estou escrevendo uma coleção de livros da vida dos santos, de maneira assim, bem pastoral, bem simples, porque os santos são exemplo. Então, o último lançamento, São Felipe Neri, extraordinário. Já escrevi São Bento, já escrevi Santo Antônio, já escrevi São Benedito, e aqui São Bento. E este livro, Esgotamento Espiritual. Por que essa palavra, esgotamento espiritual? Há uns 10 anos atrás, ou mais, a equipe da RCC, a equipe nacional da RCC, pediu para eu fazer uma pregação, num dos retiros da RCC, com esse tema, esgotamento espiritual. Porque me disseram assim, tem gente que cansa, para no meio do caminho, desanima da evangelização. Aí então eu fui estudar. O que os santos doutores, o que os místicos falam, por que a pessoa chega num esgotamento, num cansaço? Aí, olha, eu aprendi tanta coisa e coloquei nesse livro. Pode ser um problema de tibieza. O que é tibieza? A pessoa relaxa na vida espiritual. Pode ser um problema de doença. Pode ser um problema, por exemplo, de ativismo. A pessoa trabalha, não reza, daqui a pouco ela desanima de tudo. Pode ser tentação do demônio. Pode ser aridez espiritual que Deus permite para que a pessoa amadureça mais. Enfim, se alguém já experimentou isso na sua vida, um certo cansaço, desânimo, esgotamento, é uma reflexão sobre esse assunto. Vamos continuar aqui a nossa conversa sobre o catecismo. Então, o Papa João Paulo II diz, o catecismo deve ter em conta as explicações da doutrina. Gente, tudo que nós precisamos é isso. Explicação da doutrina. Eu faço um programa aqui quarta-feira à tarde, respondendo perguntas, tem 3.000 perguntas na fila para ser respondido. Por quê? Doutrina que o povo não sabe. Então, o Papa diz que o catecismo deve ter em conta as explicações da doutrina que no decorrer dos tempos o Espírito Santo sugeriu à igreja. É também necessário que ajude a iluminar com a luz da fé as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado. O catecismo anterior não tinha abordado, então o catecismo novo aborda. Vamos lá? Como é o catecismo é dividido? O catecismo é dividido em 4 partes. Primeiro, o credo, os dogmas da fé, 12 dogmas, que em latim é o lex credenti, aquilo que eu acredito. Depois, a Sagrada Liturgia, que é o lex celebrandis, o que eu celebro, são os sacramentos e os sacramentais, a segunda parte. A terceira parte é a moral, o agir do cristão, é o chamado lex vivendi, como é que eu vivo. E a quarta parte é a espiritualidade, a oração, o lex orandi. Então, como eu creio, eu celebro, eu vivo e eu rezo. Estão vendo que coisa orgânica? Primeiro, o que eu creio? Eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, Papa, Pai, Igreja, Espírito Santo, eu creio. Como eu creio, eu celebro, então, os sacramentos. Como eu creio, eu celebro, eu vivo, a moral. E como eu creio, eu celebro, eu vivo, eu rezo, a espiritualidade. Então, o catecismo tem essas 4 partes. Maravilhoso. Pode passar? O valor doutrinal do texto, o Papa fala, ele diz assim, o catecismo da Igreja Católica, presta bem atenção nisso, que o Papa diz, é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, testemunhadas ou iluminadas pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelo magistério. Está aqui, bem claro, É uma exposição da fé da igreja. Se você é católico, você tem que conhecer a fé da igreja.
Está no catecismo. Vai. Ele diz ainda: vejo o catecismo como um instrumento válido, legítimo, a serviço da comunhão eclesial e como uma norma segura para o ensino da fé. Norma segura, não tem erro. Sirva a ele para a renovação, a qual o Espírito Santo chama incessantemente a Igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, peregrina rumo à luz sem sombras do Reino. Está aí, é um instrumento, é o documento que nós precisamos hoje. Nesse mundo, gente, cheio de mentira, nesse mundo cheio de seitas, nesse mundo cheio de, sabe, relativismos, aqui não. Aqui você tem a certeza da fé. Aqui ninguém te engana. Se você viver isso daqui, nem o Papa pode te questionar, porque foi o Papa que aprovou. Sabe, diz que Jesus, o povo diz que Jesus pregava com autoridade, não era como eles falsos profetas, aqueles fariseus. O que é pregar com autoridade hoje? É o catequista, é o pregador, é o padre que faz uma homilia, que prega em cima da doutrina da igreja. Aí prega com autoridade, né? O que mais? Peço, portanto, olha, presta atenção no que o Papa escreveu. Peço, portanto, aos pastores da igreja e aos fiéis que acolham esse catecismo em espírito de comunhão e que usem assiduamente ao cumprirem sua missão de anunciar a fé e de apelar para a vida evangélica. Ora, gente, qual é a missão de um catequista? Qual é a missão de um sacerdote? Qual é a missão de um bispo? Né? A missão é anunciar a fé e apelar para a vida evangélica. Então o Papa diz, então, por favor, usem assiduamente o catecismo ao cumprir esta missão de anunciar a fé, para poder anunciar a fé corretamente, para não ficar o povo aí ouvindo uma coisa aqui, ouvindo outra coisa diferente aqui. O povo fica louco. Professor, o padre disse isso, o outro disse o contrário, e agora o que eu faço? Eu digo, o que você faz? Olha o que o catecismo diz. Não olhe nem para o padre A, nem para o padre B. Olhe para o que o catecismo diz. Sabe, gente, a gente chega num ponto que tem que dizer essas coisas aqui. Porque o povo fica que nem uma biruta. Roda para cá conforme o vento. Entenderam? Então o Papa diz, usem assiduamente o catecismo ao cumprir a missão de evangelizar. É simples. Vamos lá. Pode passar? Aí ele diz, é também oferecido a todos os fiéis que desejam aprofundar o conhecimento nas riquezas inexauríveis da salvação. Quem quiser aprofundar nas riquezas da salvação, o Papa diz, vai no catecismo. Vocês estão vendo que eu não estou usando uma palavra minha, hein? Estou só citando o que ele escreveu na introdução. O catecismo da Igreja Católica, por fim, é oferecido a todo homem que nos pergunte a razão da nossa esperança. É a citação de São Pedro, né? E queira conhecer aquilo em que a Igreja Católica crê. Você quer saber o que a Igreja Católica crê? O Papa diz, está aqui. Tinha que fazer essa aula, não tinha? Tinha que fazer essa aula. Porque a partir daqui, o que eu não ensinar para você, você vai aprender sozinho. É o livro texto do nosso curso. Pode passar. Na Letamine Magnopere, que é a última versão que o Papa aprovou em 1997, nesta Constituição aqui, o Papa diz assim, dispõe agora a Igreja desta nova e autorizada exposição da única e perene fé apostólica. A única fé da igreja é essa, não tem outra. Que será um válido e legítimo instrumento para a comunhão da igreja e uma norma segura para o ensino da fé. Catequistas, pelo amor de Deus. Os catequistas me escrevem, professor, o que eu uso para dar catequese? O catecismo. É o ópio lulante, como dizia, né,
alguém, é o óbvio, tá certo? A catequese encontrará nesta exposição genuína e sistemática da fé e da doutrina católica um caminho plenamente seguro para apresentar o anúncio cristão com renovado fervor em todas e cada uma de suas partes aos homens de nosso tempo. Pronto. Agora, como é que eu uso o catecismo? O catecismo tem as 4 partes que eu falei, pode passar. Ele está dividido em páginas e parágrafos. Então, o catecismo, ele está numerado de 1 a 2.865 parágrafos. Esse número em negrito que está aqui. Tá? E depois, tem uns números que estão assim em itálico, que é um pouco menor, quer dizer o quê? Então, você olha aqui, por exemplo, nesse parágrafo aqui, 1617, depois tem embaixo 796. Quer dizer o quê? No 796 tem algo parecido com o que está no 1617. É chamada citação paralela. Entendeu? Então você quer preparar um assunto. Você está lendo aqui, vai nos números, também em itálico, você aprofunda o assunto. Tá? Depois, o que mais? Pode passar. Como entender as notas de rodapé? O catecismo ele é cheio de citações aqui no rodapé. Tá? Então, essas siglas aparecem no final dele, tem uma relação de siglas. Pode passar o próximo slide. No final do catecismo, ele tem uma relação das siglas. Está aqui, ó. Então, lista de siglas. Então, no rodapé aparece uma citação e aparece lá, por exemplo, AA. O que é AA? Apostolicam Actuositatem. É um documento do Vaticano que tem toda a relação dos documentos. É uma fonte. Né? AAS, Ata Apostólica Sedes, é uma documentação. O Apostólico Actuositatem é um documento do Vaticano. Então, você, por aqui, você fica sabendo o que está escrito no rodapé. Que documento é esse? E tem muitos documentos. E também as 3.000 citações bíblicas que eu falei, aparece também no rodapé do catecismo. Tá? O que mais? Como encontrar um assunto específico? Eu quero saber o que o catecismo fala sobre purgatório, por exemplo. Então, existe no final do catecismo o chamado índice analítico, em ordem alfabética. Então, vocês estão vendo aqui, ó, abandono, sei que, ira, tal. Então, você vai na letra P do índice analítico, que é esse índice que aparece aqui no final. Eu vou mostrar aqui, ó, o índice analítico. Você vem aqui, procura na letra P, por exemplo. Veja como é fácil. Ó, vou fazer aqui na frente. Procura, por exemplo, purgatório. Né? Está aqui. Onde é que está? Olha aqui, purgatório. Está vendo? Aí, parágrafos 1030, 1032, 1472. Pronto, você vai nesses parágrafos e você tem o que o catecismo ensina sobre o purgatório. Então, nesse índice analítico, temático, você faz uma pesquisa. Você tem que fazer uma palestra sobre Eucaristia. Vai aqui, Eucaristia, na letra E, Eucaristia. Ele cita todos os parágrafos que o catecismo fala da Eucaristia. É fácil. Eu escrevi um livro, não sei se ele está por aqui, o Catecismo da Igreja responde de A a Z. Estou vendo ele aqui, ó. O que é esse livro aqui? Esse livro aqui, eu fiz um dicionário em cima do catecismo. Para facilitar, eu fiz como um dicionário de A a Z. Eu peguei os 300 assuntos que o catecismo trata, né? E eu coloquei em ordem alfabética. E transcrevi aqui o que o catecismo fala, nada mais. Eu fiz junto com a editora Loyola. E nós publicamos. Então, você quer saber o que o catecismo fala sobre masturbação? Vai na letra M aqui, igual um dicionário de português. Você vai aqui na letra M e você encontra aqui, né, rapidinho, o que o catecismo fala. Né? Deixa eu mostrar aqui. Eu estou mostrando para vocês verem que uma coisa vai ficando prática. Está aqui, ó. Aqui está transcrito o que o catecismo fala sobre esse assunto. Quer dizer, ninguém tem desculpa para não saber o que a igreja ensina. Se você não conseguir achar no catecismo, vem aqui.
nesse dicionário que você vai achar. E é a mesma coisa, eu não coloquei nada meu. Nada, absolutamente nada. É apenas uma transcrição. Bom, o que mais? Passa lá para nós. Papa Francisco, o que o Papa Francisco falou do catecismo? Este catecismo constitui um instrumento importante, não apenas porque apresenta aos crentes os ensinamentos de sempre, para crescerem na compreensão da fé, mas também e sobretudo porque pretende aproximar os nossos contemporâneos com suas problemáticas novas e diversas da igreja, comprometida na apresentação da fé como resposta significante para a existência humana nesse momento histórico particular. Está aí, Papa Francisco também endossando tudo. Pode passar. Acabou? Muito bem, agora eu quero só colocar o seguinte, nós já estamos aí chegando no final do programa, eu queria fazer uma citação da Bíblia, para encerrar essa nossa aula. É a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9, quando São Paulo fala da grande provação que a igreja vai passar antes do Cristo voltar. O catecismo da igreja diz assim, que antes do Cristo voltar, a igreja vai passar a pior provação que ela já passou. Está lá no parágrafo 675 do catecismo. Bom, aqui na carta aos Tessalonicenses, São Paulo coloca uma coisa muito interessante. Ele diz assim, quem é que nessa provação vai se perder? São Paulo fala, aqueles que não estiverem ligados à verdade. Que poderia salvar? Então, São Paulo dá a entender que a provação que nós vamos passar é uma tentação de arrancar de você a verdade da fé. Você levar você para uma mentira. Uma seita, uma igreja que não é que fundou Jesus. E eu quero ler, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Aqui, ó. A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Olha o que vai ser a tentação. Ele usará de todas as seduções do mal, com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Estão compreendendo? O que vai ser a grande provação? Vai ser arrancar você da verdade de Deus e levar você para a mentira do demônio. Você, na verdade, você poderia ser salvo. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. E São Paulo continua, olha aqui. Por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Gente, aqui está o dicionário da verdade, a Bíblia e o catecismo da igreja. Quem não quiser ser enganado pela mentira, quem não quiser perder a sua alma, não descole disso daqui. Vocês viram 1000 citações do Papa aí, falando desse assunto, né? Temos que levar isso muito a sério. Cada um de nós individualmente precisa estudar o catecismo, né? Eu quero contar uma coisa para vocês. Tem mais um minutinho ainda? Quando esse catecismo foi aprovado em 1992, ou seja, há 26 anos atrás, Monsenhor Jonas telefonou para a minha casa e pediu que eu começasse a dar o catecismo pela Rádio Canção Nova, todo dia, meia hora. Não tinha televisão ainda. Eu não podia vir na Canção Nova todo dia, porque eu era diretor do campo da USP, lá em Lorena. Eu era de engenharia. Eu digo, padre, não tem jeito de eu ir todo dia. Ele disse, não tem problema, eu vou colocar um gravador na sua casa. Você vai gravar. E eu gravei 360 programas sobre o catecismo. Passou um ano inteiro na Rádio Canção Nova. Quando acabou de passar, o padre João mandou passar de novo. E ficou tudo gravado. Depois, quando saiu a televisão, o padre me chamou e disse, agora eu quero que você faça a mesma coisa na televisão. E eu fui lá um ano inteiro na televisão. Gravou tudo naquela fitona grandona, VHS antiga, aí passou de novo.
Aí começaram os noviços da Canção Nova a ter aula em Lavrinhas e Queluz. Eles ficam 1 ano em Lavrinhas, 1 ano em Queluz, tendo formação. O que o padre me chamou? Você vai dar o catecismo para essa moçada toda. Faz 26 anos que eu dou aula de catecismo. Vocês estão vendo uma menina aqui na minha frente? Dá um close nela ali, por favor. Graziele. Saiu lá da casa de Queluz. Você teve 2 anos de catecismo comigo, não foi? Está ali, ó. Chegou, terminou no final do ano passado. E agora está trabalhando aqui na Canção Nova. Consagrado da Canção Nova. 2 anos de catecismo lá. Vocês estão vendo a seriedade com que a Canção Nova e o Padre Jonas leva a questão do catecismo. Não preciso dizer mais nada, não é? Aqui nós encerramos então o nosso programa e eu quero pedir se os sacerdotes das suas casas, que por acaso nos acompanhem, e diácono que nos dê a bênção. A bênção pode ser dada à distância, a gente sabe, né? Então vocês coloquem a intenção de vocês agora, né? Para que a graça de Deus chegue até vocês através dessa bênção, que é algo oficial da igreja, né? Algo que a igreja ligou na terra e que o Cristo liga no céu. A nossa proteção está no nome do Senhor, que desça sobre nós, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, esta bênção sacerdotal, diaconal, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram participar comigo aqui, e até o próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.